Nós estamos ao vivo através do Facebook e também através do YouTube. Eu aproveito e cumprimento a todos os meus irmãos que estão conosco adorando a Deus nesta transmissão. A você que está no Facebook, eu peço a gentileza que compartilhe o link desta transmissão. Convide outras pessoas para que participem conosco também deste culto de louvor e adoração a Deus. Você também que nos acompanha através do YouTube, compartilhe o link desta transmissão para que outras pessoas mais participem e acompanhem o culto da sua igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A nossa igreja central é essa, aqui no campo de Presidente Prudente. Vamos adorar a Deus juntamente com a nossa orquestra. De número 545, nós nos alegramos porque sabemos que a nossa esperança está nos céus. E se a nossa esperança está nos céus é porque um dia Jesus morreu por nós. Mas quando nós ouvimos no domingo aqui, Ele morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou. E nós vamos louvar a esse Deus que vivo está. Glória seja dada ao nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória com meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Igreja amada, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres e felizes, porque nós estamos na casa do Pai, né? Quando nós estamos na casa do Pai, há bonança de alegria. Eu convido toda a amada igreja, nesta noite, para que possamos abrir a santa e gloriosa palavra de Deus. Mateus 23 e 23. Nesta noite, nós vamos contribuir com alegria, porque o Senhor já tem nos abençoado. Nós temos visto, nesse momento que o mundo passa, nessa pandemia, os grandes milagres daqueles que têm sido fiel. Enquanto você procura evangelista que escreveu o nosso querido irmão Mateus 23 e 23, eu quero rapidamente dizer para a igreja
que nós temos ali a nossa irmã Eleni, e ela trabalhava 10 anos para uma pessoa, e por motivo dela começar a ter uma coriza, a pessoa falou: eu não quero mais você pode ir embora, né? Nós vamos acertar seus direitos. Ela falou: meu Deus, 10 anos, e agora que eu tinha meus projetos? Ela falou: tá bom. Ela foi embora, porém ela chegou na casa dela e falou: bom, eu sou fiel a Deus, Senhor, está nas tuas mãos. No começo da pandemia, passou todos aqueles momentos mais difíceis, 15 dias, na caixinha dela tinha um dinheiro lá, pastor, 15 em 15 dias, aí passou todo esse momento, a patroa falou: olha, esses são o seu pagamento. Ela falou: ela está me pagando, mandou ir embora, como é que eu estou recebendo? Falou: bom, com certeza eu não vou mais retornar. Semana passada ela testemunhou na igreja, mesmo aquele dinheiro que a mulher pagou, falou: olha, todo esse período eu vou te pagar também, você volta para trabalhar. Esse é o Deus. Sabe o que aconteceu? Ela aproveitou, pintou a casa dela do jeitinho. Quem está fazendo o serviço era até o Poiato. Poiato, parece que eu não vi ele hoje. Está aí o Poiato, né? Poiato que está lá, o Poiato, olha lá. O irmão Poiato que está pintando. Quem é que faz isso? Coisa simples, meus irmãos, mas para nossa irmã é coisa gloriosa. Então, nesta noite, continua sendo fiel, porque Ele é fiel. Vamos ler, por gentileza? Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã e do endro, e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Se nós olharmos no versículo 1, o Senhor Jesus estava instruindo os discípulos e a multidões. Então, nesta noite, o Senhor Jesus está reafirmando que o dízimo é o dever de todos nós fazermos com amor, com alegria, como Paulo instrui na sua carta, com alegria e não com tristeza. Porque o Senhor Jesus, meu irmão, Ele já tem nos abençoado para nós dar andamento na obra do Senhor. Veja bem onde nós estamos congregando. Quantos homens e mulheres de Deus o fizeram, já dormem no Senhor. Nós nem éramos nascidos. Se estamos aqui hoje, porque quem passou antes de nós, voluntariamente, com amor, contribuiu. Então é dever nosso, querida igreja, de nós continuar semeando, para que outros virão, outras pessoas que vão aceitar Jesus, a nossa geração, os nossos filhos, poderão desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Então, nesta noite, quem vai orar, pastor? Eu quero orar. Eu convido a igreja para se colocar de pé com a permissão do nosso pastor. Mas eu quero que você tenha fé. Se você fizer com fé, amanhã você vai ter uma notícia de Deus. Não é barganha, não. Se você fizer com fé, o nosso Deus sabe a necessidade. Ele sabe como você entrou aqui. Então, nesta noite, nós vamos orar. E o Deus Todo-Poderoso, Ele pode e Ele vai fazer. Grande Deus e eterno Pai, nós acabamos de ler a Tua gloriosa e santa palavra que é inerrante. Está escrito, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. E nós temos lembrado do juízo, nós temos lembrado da misericórdia, e nós temos praticado a justiça. Eu apresento a Tua igreja que tem sido fiéis nos dízimos e na oferta. E neste momento, ó Pai, aquele que não teve essa experiência, aquele que a fé não alcançou, que ele possa neste momento, pela fé, pelo poder da oração, ser tocado, e a Tua obra crescer para a honra e glória do Teu nome. Assim eu vos abençoo, com a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Se você crê, você confirma com um amém? Deus abençoe. Tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não sou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não sou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Eu venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimentar também os irmãos de casa que estão acompanhando pelo Facebook ou no Twitter ou qualquer outro meio de comunicação. Que a graça do Senhor Jesus possa alcançar cada um de vocês aí onde vocês estão também. Êxodo capítulo de número 34, versículo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai,
e ali põe-te diante do cume do monte. Então eu quero ressaltar aqui, irmãos, a primeira parte do versículo 2 que diz: prepara-te para o amanhã, para amanhã. Eu quero lembrar os irmãos, eu coloquei um tema nesta meditação, que estaremos falando sobre o valor da preparação. Quanto vale uma preparação? Em primeiro ponto aqui, nós temos o tempo de preparação não é tempo perdido. Só sabe, irmãos, quanto vale uma preparação quem vai prestar um exame, um Enem, que a gente vê aí os jovens queimando pestana, estudando, virando noite em cima dos livros, pesquisando para o dia do exame. Que coisa triste, irmãos, é chegar no local despreparado. É claro que nós sabemos o valor de uma preparação quando nós somos inquiridos ou confrontamos com alguma dificuldade. Aí vem à mente: ah, meu Deus, por que eu não me preparei? Então, um homem preparado, irmãos, ele tem o seu valor, porque a preparação, ela nos leva a um certo valor. Podemos pensar na questão da preparação, até mesmo como é que Deus trabalha, irmãos. Como é que Deus trabalha? Nós vemos Deus olhando dos céus para nos providenciar a salvação. Deus olha lá na Mesopotâmia e Deus vê Abrão, que hoje a Babilônia, região da Babilônia, aonde está lá o Iraque, então estava ali Abrão, e no meio de uma geração corrompida pelo pecado e principalmente pela idolatria, 365 deuses havia ali na Babilônia, e Abraão foi chamado deste ambiente, e Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não titubeou, mas ele obedeceu ao chamado do Senhor, porque Deus fez promessas a Abraão. Deus disse que abençoaria aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então imagine os irmãos, Abraão saindo, não tinha GPS, não tinha os meios de comunicações que nós tínhamos, mas a sua orientação era Deus. E caminhando por aquele deserto, peregrinou, Deus fez-lhe promessas, e essas promessas, quantas provações Abraão passou para alcançar a promessa de Deus. Não foi tão simples, não foi tão fácil. O desânimo veio, até mesmo o descrédito, ele querendo até mesmo ajudar a Deus, intermediar uma situação, mas no tempo certo, Deus cumpriu a promessa que Deus fizera a Abraão, dando a ele o seu filho
que tanto almejara, Isaque. De Isaque veio Esaú e Jacó. E Deus vai trabalhando. Nós não temos tempo para estar esmerando aqui os passos dos acontecimentos, mas eu creio que todos aqui são leitores da Bíblia e conhecem bem a trajetória da vida de Isaque e também de Jacó. E de Jacó nós temos lá as suas peregrinações também, quando nasce José. Nós temos essa história tão linda, quando José, ele era o predileto de Jacó, e ali trouxe algumas inquietações dentro daquela casa, algumas situações não confortáveis, mas Deus tinha algo especial com José, e Deus foi preparando José e a preparação, irmãos, muitas vezes ela vem até muitas vezes com sofrimento. José, pelo ciúme dos irmãos, foi rejeitado pelos irmãos, mas foi vendido por mercadores ao Egito, e lá José passou todas as provas na casa de Potifar, e ali ele dando prova da sua fidelidade para com Deus e para com o seu Senhor também, e Deus prosperando José em tudo o que ele fazia, aonde colocava a sua mão, tudo prosperava. Mas as provações vieram, José caiu na prisão, e por 14 anos ele permaneceu naquela prisão, quando de lá ele foi ascendido ao trono, segundo depois de Faraó. E essa história é muito linda, meus amados, mas nós vemos que em todo esse tempo que José, ele passou, foi um tempo Deus trabalhando, Deus lapidando a sua vida, até mesmo para depois ele saber perdoar, saber entender os seus irmãos. Talvez se viesse com muita facilidade, ele não teria o caráter que ele tinha, a confiança que ele tinha. Mas José morreu, Israel permanece, e vai o tempo passando. 430 anos se passaram, quando Israel, os hebreus na terra do Egito, os faraós que não conheciam mais a história de José, entrou agora a perseguição. Mas todo esse tempo, irmãos, parece tanto tempo, 430 anos, mas era Deus preparando uma nação. E no auge da perseguição é que vem Moisés, nascido lá no Egito, no seu nascimento já era para ser estrangulado, mas por um milagre de Deus, pela boa mão de Deus estendida, Moisés foi salvo, escondido, foi colocado no cesto e descido a sua sorte através do rio Nilo, quando a filha de Faraó ali o atrai para si, e ainda ela tem o cuidado de pagar uma ama hebreia para zelar segundo os seus costumes. Então nós imaginamos como é que Deus, ele trabalha na dispensação dos tempos. E quando Moisés, já moço, foram 40 anos, irmãos, o tempo de preparação, foram 40 anos de preparação, da preparação de Moisés,
ali no Egito, quando... Alguém me arrumou água? Aqui. Ele trabalhando, estudando, se preparando nas melhores academias do Egito e até mesmo nas batalhas. Moisés foi um guerreiro também e com muita vitória. E nós vemos esses 40 anos, irmãos, Deus preparando Moisés para uma grande obra. Desses 40 anos, Moisés fere o egípcio, ele é obrigado a fugir para o deserto. Lá no deserto, mais 40 anos. Então, imagine os irmãos, todo o tempo, parece para nós muito tempo, mas era necessário. Como ele aprendeu na regalia, ele agora tinha que aprender também na escassez, na dificuldade, o que era passar por dificuldades, porque o plano que Deus tinha era muito grande em sua vida. Deus o preparou para legislar as leis do Senhor, para conduzir o povo, para orientar o seu povo. Agora ele vai cuidar de ovelhas, aprender a paciência, a ter cautela, não ser aquele homem explosivo, mas porque ele tinha que trabalhar agora com o rebanho. Então 80 anos de preparação, mas quando ele desce de novo para o Egito, ele desce preparado. Quando ele pensava que não tinha condições de levar o povo, Deus o capacitou, dando-lhe visão, mostrando-lhe sinais, prodígios e maravilhas. E por intermédio de Moisés, pelos prodígios e as maravilhas que foi operada no Egito, foi aonde Israel, ou melhor, os hebreus, eles tiveram condições de deixar o Egito e ir em busca da terra prometida. Quanto tempo nós estamos aqui, meus amados? Vi o nosso companheiro falando aqui a respeito do tempo que se passou, o que nós pegamos pronto, os nossos irmãos antepassados que trabalharam, que trabalharam tanto, e hoje nós temos esta comodidade, mas isso deveu-se à fidelidade, o trabalho de alguém que lá atrás, com muito zelo, de casa em casa, levando uma mensagem, uma palavra, os cultos evangelísticos nas casas. E olha, hoje é claro que nós não temos a casa cheia, não temos escala, porque nem mesmo é permitido, mas graças a Deus, quando nós nos reunimos, que quando passar essa fase, nós já vimos essa igreja lotada, que não ter aonde colocar gente, e até com medo de tanta gente aqui dentro. Glória a Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, teve um custo, teve um tempo, e hoje nós estamos no tempo da bonança. Então a preparação, irmãos, o tempo de preparação não é tempo perdido. Vale a pena nós estarmos aqui. Sabe o que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite, irmãos? Nós estamos nos preparando. Preparando para quê? Para nós termos uma promessa de que Jesus ele vem buscar a sua igreja. Mas quem é que vai morar com Jesus, irmãos? Quem estiver preparados. No final da mensagem eu vou aplicar aqui uma passagem que fala disso. Quando é bom nós estarmos aqui, estamos reunidos na presença de Deus. O tempo que nós gastamos aqui não é desperdiçado, mas esse tempo é cronometrado, este tempo é computado
na memória de Deus. Lembra os irmãos de Cornélio, quando ele fazia orações, jejuava, praticava esmolas, e ele buscando a direção de Deus, a revelação de Deus, lá para as 3 horas da tarde, ele estava em jejum. Um anjo resplandecente desceu até ele e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Assim é, irmãos, o tempo que nós gastamos na oração. Tem vezes que nós dobramos os joelhos, como nós estamos todos os dias, de segunda a sábado. Tem hora parece que é até bobagem, parece que é até um sacrifício, né? Em vão. Mas eu estou sempre animando os irmãos e dizendo: irmãos, isso aqui é uma poupança. Nós estamos armazenando, nós estamos adquirindo, nós estamos ajuntando, e quando nós precisamos, nós temos. É na hora da necessidade que nós precisamos, nós temos a resposta. Há poucos dias fomos procurados por uma família que estavam possessos, e aqui de Prudente, mas foram buscar refúgio lá em Santo Expedito por causa de família, e queriam levar para a igreja. Eu falei: pode levar, mas depois tinham medo de levar para a igreja. Eu me propus ir na casa, mas também não queria ir na casa. Então faz o seguinte: traz antes do culto e nós vamos resolver este problema em nome de Jesus. Trouxeram antes do culto, e já veio um mensageiro dizendo o que o inimigo não queria que fizesse com ele, que ponhasse a mão na cabeça. Falei: aqui o diabo não manda nada, ele não ordena nada, porque e lá aonde estava dando ordem para todo mundo, e todo mundo obedecendo. Sentou ali na primeira cadeira da igreja, conversamos, porque não vou orando assim de princípio. Primeiro procuro saber o que é que está acontecendo, e quando levantamos a voz em oração, ela quis pular, grudei na cabeça. A minha cabeça não, falei: aqui você não manda nada, em nome de Jesus, você vai saindo agora. Irmãos, não deu 15 minutos, a mulher estava chorando, liberta para a glória do nome de Jesus. O que é isso, irmãos? Se nós não temos um tempo de preparação, não estamos preparados para o momento, o que fazer? Alguns vão pedir tempo para orar. Essa hora não é hora de orar, é hora de resolver o problema. Então imagine os irmãos que o tempo que nós estamos aqui, esse tempo é precioso, é valioso na presença de Deus. A preparação também, irmãos, ele aumenta a confiança em si mesmo. Como é que pode? Quem se prepara para o Enem, para fazer um exame, uma prova, a hora que ele pega lá o material, ele não vai ficar ali, como é que se diz, se torcendo de um lado para outro, mas ele já vai confirmando e vai já anotando e resolvendo as questões, porque ele tem confiança, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele se preparou para isso. Eu lembro, irmãos, desta preparação, desta confiança. Nós lembramos de Davi, quando ele vai levar os mantimentos para os seus irmãos, e ele vê lá o confronto de duas companhias de Israel, um de um lado do vale, o vale de Azeca, o vale de Socó, e entre o vale estavam as companhias de Israel, e Davi está ali, e quando ele observa, ouve uma voz afrontando os exércitos do Deus vivo. Golias, por 40 dias, afrontando a Deus e o seu exército. O que é que ele pedia?
dá-me um homem, para que ambos pelejamos. E quem é que tinha coragem? Ninguém se achava capacitado, ninguém se achava preparado para tamanho desafio. Mas Davi, que tinha experiência, se preparou. Aonde Davi se preparou? Lá no deserto, quando ele ignora aquela afronta e ele se propõe a lutar, porque ele tinha confiança em si mesmo. Ele transmitiu ao rei, o rei não acreditou, não confiou. Também era um suicídio, é uma bomba, né? Um menino inexperiente que nunca lutou numa batalha, nunca pegou numa espada, soltar um compromisso desse. Mas Davi passa a relatar ao rei, quando ele cuidando do rebanho, veio o urso, ele matou, veio o leão, diz ele que pegou na barba e destraçou o leão, e ele diz: assim como Deus me deu livramento, tanto como o urso como o leão, Deus também, ele vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. E quando o rei agora renova a confiança, porque o testemunho renova a fé, por isso que a igreja não pode ficar sem testemunho. Nós temos que ter um dia de abertura de testemunhos também, porque o testemunho, isso que o Davi relatou aqui, irmãos, isso desperta confiança. Em meio à pandemia, em meio a uma situação de crise, mas Deus, ele sempre provou que é Deus, que ele é Senhor, que ele cuida de cada um de nós, ele cuida dos seus. Entra aí a promessa da palavra de Deus, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, ele prometeu, irmãos, e nada há de nos faltar. Então Davi, ele se propõe a lutar. O rei coloca as suas vestes, ele não tinha costume, aquilo lhe atrapalhava, lhe dava problemas. Ele diz: não, eu vou com as armaduras que eu tenho. Qual eram as armaduras de Davi, irmãos? Um embornazinho, uma funda, e quando ele desce para encontrar o gigante, ele passa pelo ribeiro, toma ali 5 seixos lisos do ribeiro. A Bíblia faz questão de frisar, pedrinhas lisas, redonda, e ele toma aquelas 5 pedras, que alguns estudiosos dão o nome dos nomes de Jesus lá no livro de Isaías: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E segundo alguns estudiosos, eles dizem que ele tomou a pedra, o Deus forte, e ali vai Davi, irmãos, a encontro ao gigante, vê a confiança. O gigante também diz que ele era preparado desde menino, desde jovem, para a batalha. Era um suicídio Davi, mas Davi, ele se preparou na escola de Deus, lá no deserto, na comunhão com Deus. E agora a comunhão, a desproporção era grande, o tamanho do gigante e o tamanho de Davi, mas pela confiança de Davi, ele se iguala ao gigante, não faz nem menor e nem maior. Quando o gigante diz: você vem a mim com um pedaço de pau, com pedras, eu vou tirar a tua cabeça, vou dar a tua carne para as bestas feras e as aves de rapina. Mas Davi diz: olha, gigante, fique sabendo que eu é que vou tirar a sua cabeça e vou te dar a sua carne para as aves de rapina e as bestas feras, porque você vem a mim com lança, com escudo e com espada,
mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Em quem você tem afrontado. Ele faz questão de dizer que aquela afronta não era contra Israel, não era contra ele, mas era contra o Deus Todo-Poderoso. Você tem afrontado. E meus amados irmãos, Davi, de igual para igual, correu, girou a sua funda e soltou, e a queda foi fatal, que não teve como o gigante se levantar, e ele vai lá com a própria espada do gigante, ele decepa a cabeça e grita o grito da vitória. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A preparação, irmãos, ela iguala, ela não nos amedronta. Não há desafio que nós não temos coragem de enfrentar se estivermos preparados com a graça de Deus. Por isso Paulo escreve Efésios capítulo 6 versículo 10, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está, meus amados irmãos, a diferença. Se nós estivermos equipados com as armaduras de Deus, nós podemos enfrentar o inimigo de igual para igual, porque nós temos um que é maior, que está conosco, que é o nosso Deus, o nosso general. Glória a Jesus. Maravilha. Preparação revela o caminho mais curto para a meta. Nós temos uma meta, irmãos. Temos um alvo. Temos um objetivo. Qual é o nosso alvo? Israel, quando saiu do Egito, qual era a sua meta? Qual era o seu alvo? Era ir para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus disse que mana leite e mel. Era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles agora tinham essa meta. Por que eles demoraram? Porque, meus queridos irmãos, eles vacilaram na caminhada. Uma trajetória de 40 dias, ficaram rodopiando 40 anos no deserto. Por que, meus amados irmãos? Será que não faltou preparação para este povo? A questão, Deus tinha que trabalhar na sua vida. Deus estava lhes preparando, que eles não podiam entrar também de qualquer maneira na terra prometida. Nós também, meus queridos irmãos, temos um alvo, temos uma meta. O nosso alvo, a nossa meta está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero ir morar com Jesus, irmãos. Eu creio que nós que aqui estamos porque nós cremos e sabemos que nós vamos morar com Jesus. Glória a Deus. Ele prometeu, Ele é fiel, aleluia. Ele cumpre com as suas promessas. Imagine os irmãos, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando Jesus narra ali a parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes,
elas se prepararam como devia se preparar. Elas se prepararam. Quer dizer, elas levaram azeite, elas levaram lamparinas, levaram azeite na reserva. Mas as loucas estavam só com as lamparinas. Elas não tiveram preocupação de se preparar. Acharam que o tempo era suficiente. Mas quando diz o texto que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E quando elas adormeceram, à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Diz que elas levantaram. As prudentes levantaram tranquilas, irmãos, porque elas tinham preparado, elas tinham se precavidos, e ali elas foram preparar as suas lâmpadas. Mas e as loucas? O que aconteceu? Elas agora desesperadas, o pavio fumegando, a lâmpada apagando, e não podia sair do cortejo ao encontro, se não fosse com as lamparinas acesas. E o que aconteceu? Elas agora vai pedir emprestado. Irmãos, hoje nós temos tempo. Quantos que pedem a carona da oração? Você vai para a igreja, ore por mim, leve meu nome, põe no caderno, faça isso, faça aquilo. Nós temos pedidos de oração nas nossas orações, no devocional do nosso culto. E quantos pedidos de oração por dificuldade, por problemas, mas quando chega o dia da oração, quem é que está lá, irmãos? Um grupo pequeno, orando, buscando, se preparando, intercedendo. Mas agora não era hora de emprestar, não era hora mais de dar. Agora elas tinham que comprar, pagar o preço. E elas, não seja causa que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E diz que elas saíram, e quando voltaram, a porta estava fechada, a porta já estava fechada. E elas que fazia? Batia na porta pelo lado de fora, e a voz respondia lá dentro: não vos conheço. Por que isso, meus amados irmãos? Porque não tiveram preocupação de se preparar, de estarem preparadas para quando o noivo viesse. Assim, meus amados irmãos, toda a Bíblia, ela é o nosso manual de preparação. Nós temos que procurar, através da palavra de Deus, ver os meios, os caminhos, a forma, buscar de Deus através da sua palavra a santificação para a nossa vida, o Espírito Santo, que é o azeite precioso, o azeite que vai iluminar a senda da nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, guarda também, nós temos o livro de Apocalipse, quando a palavra de Deus diz: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para guardar, meus queridos irmãos, precisa de perseverar. Portanto, meus queridos irmãos, fique com esta palavra. O tempo já foi, parece que eu não tinha observado ali o ponteiro, e estou enxergando pouco, mas eu pequei no horário aqui, pastor, mas foi eu enxergava um ponteiro e o outro não. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Fica com esta palavra, irmãos, e vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar. O valor, imagine bem, quanto vale uma preparação. Se você fosse pagar, né? Se você fosse pagar, quanto valia? Nós não temos noção do valor de uma preparação. O que é estar preparado? Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos de pé, irmãos, orar ao Senhor. Nesta noite, se tiver alguém
que se sente desprecavido, despreparado, mesmo que esteja aqui, mas talvez sem confiança. Eu falava ainda nesse domingo na igreja, incentivando os irmãos para a oração, de que nós temos muitos crentes com mais de 20 anos, crentes antigos na igreja, mas com tantas questões, com tantas perguntas, com tantas dúvidas, quando, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não nos deixa questionamento e nem dúvida. A promessa de Jesus, ela é fiel e verdadeira. Jesus prometeu e Ele vai vir para buscar a sua igreja. Querido Deus, amoroso Pai, glorioso Salvador, nós estamos aqui diante da Tua presença e te peço, meu Deus, que Tu venhas abençoar os Teus filhos nesta noite, aqueles que de bom grado ouviram a Tua palavra, e que os corações, ó Deus, possa estar fumegando, ardendo como os corações dos discípulos ali a caminho de Emaús, quando a Sua palavra ela era propagada, Senhor, quando Tu propagavas a palavra, Moisés e Elias, e eles sentiam arder os corações. Senhor, venha trazer um grande renovo na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Prospera os Teus filhos, conceda a paz, conceda a bênção, conceda a vitória. Nós te pedimos a unção do Teu Espírito, que ela continue jorrando, descendo sobre cada vida, e que as lamparinas não venham fumegar, mas venham brilhar para a glória do Teu nome. Eu agradeço a Ti, Senhor, e já Te louvamos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos aqueles que vão morar no céu. E quem vai morar no céu, diga bem forte: amém, amém, amém.